Inciso 2º. Critérios de transferência, pisos de proteção do SUAS. A transferência dos recursos fundo a fundo somente será viabilizada quando da manutenção do cumprimento das condicionalidades que lhes deram origem, ou seja, o município, o Distrito Federal e o Estado deverão manter sua adesão ao SUAS, cumprindo as exigências pactuadas. Essa transferência respeitará os níveis de gestão, as demais condições e os mecanismos já tratados nesta norma. Como forma de operar a transferência dos recursos para cofinanciamento federal em relação aos serviços de assistência social, passam a ser adotados os pisos de proteção social, conforme nível de complexidade, de acordo com o preconizado na PNAS/2004. Ficam estabelecidos os seguintes pisos: piso básico fixo, piso básico de transição, piso básico variável, piso de transição de média complexidade, piso fixo da média complexidade, pisos de proteção social especial de alta complexidade e inciso 2º, como critério para as transferências desses recursos. Esses pisos são compostos mediante a participação dos entes federados, de acordo com as definições do item desta norma relativo ao cofinanciamento. Os percentuais de participação de cada ente serão objeto de regulação complementar específica. Os estados e municípios da federação também passam a adotar os pisos como modalidade de transferência de recursos, considerando sua participação no cofinanciamento da política, a partir do estabelecido para a prestação dos serviços. Os recursos do cofinanciamento para o PET não serão repassados em forma de piso. Considerando a amplitude do Pacto Internacional em torno das situações de trabalho infantil, o cofinanciamento das iniciativas relacionadas à sua erradicação seguirá regras específicas. Esse tratamento poderá ser adotado, ainda, quando da necessidade de incentivar o cumprimento de metas relativas a pactos nacionalmente definidos como prioritários e quando não houver a possibilidade de aplicação das formas definidas por esta norma no que tange à adoção dos pisos referidos neste item. Nesses casos haverá regulação específica deliberada pelo CNAS. Os conteúdos relativos a cada um dos pisos serão abordados de maneira mais específica. Alínea A. Proteção Social Básica. O valor destinado ao atendimento à família corresponde aos pisos básico fixo e o variável, que representa o quanto o município destinará para a proteção social básica à família, seus membros e indivíduos. Além do piso fixo, serão, ainda, adotados, neste nível de proteção, 2 tipos de pisos, especificando sua natureza. Piso básico fixo, para atendimento à família e seus membros, no âmbito do CRAS, é calculado tendo como parâmetro o custo médio base para o cofinanciamento dos serviços de atenção integral à família, cujo cálculo se efetiva pelo tipo de oferta que esses serviços devem prover e pelo volume percentual pactuado de participação de cada ente na sua cobertura, dividido pelo número de famílias referenciadas no território, conforme o porte do município. Fórmula para o cálculo do piso básico fixo. O piso básico fixo, PBF, será calculado como segue. Custo médio anual referente aos serviços de atenção integral à família, CS, dividido pelo número de famílias referenciadas no território conforme porte dos municípios, FR, e dividido pelo número de meses do ano Maranhão. Fórmula: PBF igual CS, FR/MA. Essa fórmula se faz necessária para que seja viabilizada a atualização do cálculo. Pisos de proteção social básica de transição e variável, para serviços complementares no território, ou seja, para aqueles serviços que visam complementar o atendimento prestado no âmbito do CRAS, tais como, dentre outros, serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens, centros de convivência, ações de incentivos ao protagonismo e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Esses pisos visam, ainda,
A manutenção dos serviços da rede atualmente financiados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, cuja avaliação aponte para sua correspondência no nível de proteção social básica estabelecido pela PNAS/2004. Ficam estabelecidos dois tipos de piso, o de transição e o variável. Piso básico de transição. Constitui esse piso somatório dos valores totais praticados atualmente pelo Fundo Nacional de Assistência Social para esse nível de proteção em todas as modalidades exceto aqueles referentes ao PAIV, que serão tratados como piso fixo, e ao projeto Agente Jovem, que manterão a modalidade de bolsa e também serão incorporados à modalidade de piso variável no caso das ações complementares. Em relação ao número total de famílias potencialmente usuárias no país, esse valor médio passa a ser considerado como piso básico de transição e será aplicado ao volume de recursos já repassado para a proteção básica por município, para que, como piso transitório, seja reforçado novo conteúdo, superando a ideia do valor per capita e imprimindo um novo conceito de financiamento da política de assistência social. Desta maneira, a média calculada será aplicada ao montante repassado para cada município e para o Distrito Federal. Como segue: divide-se o valor total dos recursos repassados atualmente para cada um desses entes, no que se refere a esse nível de proteção, excetuando as modalidades já citadas, pela média nacional. Assim, obtém-se o volume de cobertura que esses recursos estão provendo, o que, comparado ao número de famílias em situação de vulnerabilidade da referida localidade, permitirá o cálculo do percentual de cobertura da proteção social básica no respectivo município ou Distrito Federal. Esse encaminhamento possibilitará identificar as distorções a serem consideradas quando da aplicação dos critérios de partilha, uma vez que promoverá a vigilância de equalização em relação aos demais pisos desse nível de proteção social. Os valores calculados como acima ficam congelados até que as atualizações que vierem a ser praticadas mediante partilha de novos recursos disponibilizados para a política, pela via dos demais pisos, os alcancem, já incorporando esse piso aos considerados como permanentes por esta norma, ou seja, o fixo e o variável. O piso de proteção básico de transição, PBT, será, assim, calculado como segue: montante anual do financiamento atualmente praticado pelo governo federal na proteção básica no país, FAPEB, dividido pelo número de famílias potencialmente usuárias no país, no município e no Distrito Federal, exclusivo Perfil Agente Jovem, FP, e dividido pelo número de meses do ano Maranhão. Fórmula: PBT igual FAPEB/FPMA. Piso básico variável. É um recurso novo ou remanejado mediante regra de transição definida em relação ao financiamento já praticado e vinculado à disponibilidade orçamentária e financeira para sua viabilização, destinado ao financiamento de prioridades nacionalmente identificadas e pactuadas entre os entes federados e deliberadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O piso variável não relativo à transição do financiamento anteriormente praticado, que corresponde às formas anteriores de repasse, é denominado de piso de proteção social básico variável e segue condicionalidades em relação ao nível de habilitação em que se encontra o município, o Estado ou o Distrito Federal, que demonstrem sua adesão às suas, considerando-se as exigências definidas para que isso se efetive. Os recursos destinados aos processos de revisão do BPC, desenvolvidos em conjunto com os estados e municípios, também serão repassados sob a forma de piso variável, sendo definidos a partir do número de benefícios a serem revisados a cada ano. Os recursos que compõem o financiamento das ações de atenção à juventude por meio do programa Agente Jovem, exceto a Bolsa, que continuará sendo repassada sob essa forma específica, passarão a ser repassados também sob a forma dessa modalidade de piso. O piso básico variável tem como parâmetro para o cálculo o custo adicional apurado para os serviços complementares no território e para as eventuais especificidades apuradas dividido pelo número de usuários e será agregado ao repasse do piso fixo,
como mecanismo de potencialização do atendimento sociofamiliar na área de abrangência do referido CRAS. Esse valor, que será referência para o cofinanciamento, levará em conta, além da prestação dos serviços de retaguarda no território voltados ao atendimento às famílias, suas crianças pequenas, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e adultos em situação de vulnerabilidade, as especificidades decorrentes das diferenças regionais, tais como, entre outras, demandas relativas à realidade dos municípios da região norte, de fronteira, do árido e semiárido, do meio rural, das comunidades indígenas e quilombolas, dos assentamentos, populações das florestas. O piso variável também servirá de mecanismo de equalização do financiamento federal em relação às distorções históricas identificadas na aplicação do piso de transição, priorizando as regiões e estados em que a cobertura se apresenta desproporcional quando comparada à demanda e ao cofinanciamento praticado em outras regiões ou estados. Quando aplicado com esse propósito, esse piso, entretanto, deverá seguir o estabelecido na PNAS/2004, no que se refere à questão do georreferenciamento das ações, devendo, necessariamente, ser aplicado com base no território. O piso básico variável, PBV, será calculado como segue: custo dos serviços complementares no território, no nível de proteção social básica, de acordo com as especificidades regionais e locais e pactos efetuados, CAS, dividido pelo número de famílias referenciadas no território, FR, e dividido pelo número de meses do ano Maranhão. Fórmula: PBV igual CAS, FR/MA. Esses recursos, somados ao piso básico fixo e ao de transição, expressam o valor total dos serviços do nível de proteção social básica a ser repassado a cada município, dentro daquela faixa de variação mencionada para esse nível de proteção e de acordo com as especificidades apuradas. A linha B. Proteção Social Especial. O valor destinado ao atendimento às famílias ou indivíduos em situação de risco social e pessoal corresponde aos pisos de proteção social especial de média e alta complexidade. Cada um desses níveis será cofinanciado por meio de 2 pisos. Proteção Social Especial de média complexidade. São considerados, nesse nível de proteção, os serviços que exigem ofertas especializadas, bem como manutenção e qualificação da rede instalada e financiada de acordo com os pressupostos da Proteção Social Especial de média complexidade, indicados na PNAS/2004. Piso de Proteção Social Especial de média complexidade, para a manutenção de serviços prestados nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social para o atendimento à família, seus membros e indivíduos cujos direitos foram negados ou violados, mas sem rompimento de vínculos familiares e comunitários. São serviços instalados com maior área de abrangência que os de proteção social básica e devem manter com esses a relação de referência e contra-referência. São também considerados os atendimentos, nesse nível de proteção, que apresentem especificidades nas ofertas exigidas, bem como para a manutenção dos serviços da rede atualmente financiados cuja avaliação aponte para sua correspondência ao nível de proteção social especial de média complexidade definido na PNAS/2004. Nesse nível ficam instituídos 2 tipos de piso, conforme segue. Piso de transição de média complexidade. Esse cálculo levará em conta o somatório dos valores praticados já disponibilizados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para esse nível de proteção, em todas as modalidades, com exceção do PET, que continuará sendo operado, de forma específica, mediante o repasse de bolsa e recursos complementares para ações de socialização e convivência, e dos serviços voltados ao combate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, e o número total de atendidos, o que permitirá chegar à média de financiamento praticado até o momento atual no país. Esse valor médio passa a ser considerado como piso de transição de média complexidade e deverá ser aplicado ao volume de recursos já repassados para a proteção social nesse nível de complexidade por município, reforçando, também aqui,
o novo conteúdo da PNAS/2004 e imprimindo o novo conceito de financiamento proposto por esta política. O piso de transição de média complexidade, PTMC, é calculado como segue: montante anual do financiamento atualmente praticado pelo governo federal na proteção especial de média complexidade no país, FAPEMG, dividido pelo número de pessoas atendidas com esses recursos Pará e dividido pelo número de meses do ano Maranhão. Fórmula: PTMC igual FAPEMG, PAMA. Piso fixo de média complexidade. É um piso voltado ao financiamento, com recursos novos ou remanejados, dos serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que incluem os atuais serviços voltados ao combate do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como a rede voltada ao atendimento das ocorrências de violação de direitos, sem rompimento de vínculos familiares e comunitários, como por exemplo, o atendimento a situações de violência, emergências, abuso, exploração do trabalho e sexual, negligência, omissão, e também seguirá as condicionalidades em relação